Bom dia, Espírito Santo. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu quero trazer, na verdade, alguns personagens para vocês que viveram um milagre. Esse milagre foi assim, aqueles inacreditáveis. No livro de Daniel, Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas de família real e de nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um tratamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Aqui começa a se desenrolar uma história maravilhosa, é impressionante, que assim que fala muito comigo, que é quando eles são jogados na fornalha de fogo. Nabucodonosor, ele era um rei muito poderoso naquela época, era o maior, era o rei dos reis, né? E ele leva os jovens da nobreza para o palácio dele para servirem. Ele era um estadista, ele não chegava nos lugares e matava todo mundo. Ele sabia que tinha pessoas ali que poderiam ser importantes para ele. Ele pegou essas pessoas, levou para o seu reinado, ele os alimentou, os ensinou para que eles pudessem servir ao reino da Babilônia. E aí ele fala, pode comer de tudo, todos vão comer tudo o que eu como, beber tudo o que eu bebo. Mas aquelas comidas, elas eram consagradas aos deuses de Nabucodonosor. E aí Daniel, ele fala, nós não podemos nos contaminar com essas comidas. E ele chega e fala para o oficial, será que você não pode dar para gente água, vegetais e produtos, frutas? Sem que a gente coma dessa comida da mesa do rei. Ele fala, não posso fazer isso, porque eu tenho uma ordem. Ele fala, então faz um teste com a gente, só por 10 dias, e ao final dos 10 dias você veja se você pode agir dessa forma ou não. E assim aquele homem aceita e faz. E passados os 10 dias, a aparência de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abidnego, ela é muito melhor, eles são muito mais saudáveis do que aqueles outros que estão comendo todas aquelas comidas, aquelas iguarias. E ali ele faz um pacto com Daniel e eles continuam naquela alimentação, sem receber os alimentos consagrados aos deuses pagãos. Nabucodonosor, ele era um homem que ele idolatrava ele mesmo, ele achava que ele era Deus. E lá em Daniel número 3, ele faz uma imagem de ouro semelhante a ele. E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ergueu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades para assistirem à dedicação da imagem que ele acabara de erguer. Assim todos eles e todas as autoridades reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, essa é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra, fiquem de joelhos
e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, todos os homens de todos os povos e línguas se abaixaram perante aquela imagem. Olha que coisa. Só que nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Todos os outros se ajoelharam e começaram a adorar aquela imagem aquela imagem que ele tinha feito, aquela estátua. Mas eles não, porque eles falaram: nós só adoramos, nós só nos prostramos na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Leão de Judá. Nós só nos prostramos na presença de Deus. E aí eles ficaram em pé. Eles sabiam que aquilo ia trazer uma consequência, mas eles preferiram ter a sua fidelidade inabalável. Eles não fizeram por medo aquilo que seria contra os princípios deles. Então eles preferiram pagar o preço. E eles sabiam que o preço seria muito alto. E Nabucodonosor ficou transtornado, falou: o que é isso? Quem vocês pensam que vocês são? Vocês não me respeitam, vocês não me obedecem, eu sou o rei dos reis. Afinal de contas, ele queria que as pessoas o adorassem. Mas lá em Daniel, número 3, versículo número 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Nabucodonosor ficou tão bravo com isso que ele falou: ah, é? Então vão lá, esquentem essa fornalha 7 vezes mais. Amarrem eles e joguem dentro da fornalha. Só que ele ali, quando Sadraque, Mesaque e Abednego dizem: olha, se Deus nos livrar, ele vai continuar sendo o nosso Deus. Mas se ele não nos livrar, ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Porque Deus é aquele que às vezes ele não vai fazer com que você não passe pela fornalha, mas ele vai estar com você dentro da fornalha. E eles tinham essa convicção. E lá em Daniel, eles são jogados na fornalha. Daniel 3, 24 e 25. Ele fala assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmou-se, levantou e perguntou aos conselheiros: não foram 3 homens lançados na fornalha? E por que agora eu estou olhando e eu vejo que são 4? Tem um que parece um deus lá dentro com eles e eles estão caminhando na fornalha. Mas como que eles estão caminhando se eu mandei aquecer 7 vezes mais, se eu mandei que os soldados jogassem eles na fornalha? E quando os soldados foram jogar, só na proximidade, no calor que aquilo emitia, eles foram mortos, foram queimados. O que é isso? O que está acontecendo? E ali todo mundo começa a olhar pasmo e vendo aquela situação. Tem um 4º homem da fornalha. Quem é esse 4º homem? Esse 4º homem é o Cristo. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mostra que às vezes as pessoas elas acham que você pode estar sozinho, mas você sabe que você está acompanhado e eles vão ver que Deus é na sua vida, que Deus é com você. Assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é com você também. Não se sinta sozinha, não negocie seus princípios por medo. Não deixe que as pessoas falem: olha, se você não fizer dessa forma, você não vai conseguir. Siga os seus princípios. Seja um homem, uma mulher honrado. Não negocie sua fé. Não negocie a sua força em Deus. Não negocie. Não troque. Assim como
Isaú fez, Isaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E lá na frente ele se arrependeu, mas não tinha como voltar atrás. Então não permita, não faça negociações que você sabe que são contra os seus princípios, contra aquilo que Deus colocou no seu coração, contra aquilo que você acha que é certo. Não faça o errado para receber um benefício, porque existe uma voz da consciência. Existe um Deus que habita em você, que habita em mim. Então, não deixe com que as situações venham roubar o que você já tem, por facilidades, por coisas, porque lá na frente a conta sempre vai chegar. Sempre a conta vem, gente. Não adianta. Você só pega, às vezes, um problema, você só tira ele daqui e joga ele lá na frente. Quando ele vem lá na frente, ele vem maior, ele vem mais forte. Mas esses homens não fizeram isso. Eles não negociaram. Não, eu só vou me adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu não vou me prostrar à imagem feita por homem. Eu vou me prostrar a Deus. Eles sabiam que aquilo ia ter uma consequência? Sabiam. E eles falaram, olha, se Deus livrar, amém. Se Ele não livrar, amém também. Porque eles aprenderam que nessa vida nós estamos de passagem. A nossa morada não é aqui. A nossa morada está preparada lá no céu, com o Senhor. Ele preparou para a gente. Então a nossa vida terrena, ela é finita. Mas uma vida que nós vamos viver lá com o Pai, essa vida é eterna. E como que você vai se apresentar perante Ele? Você vai falar, não, Senhor, naquele momento eu acabei fazendo uma coisa errada, porque se eu fizesse a coisa certa, eu seria punido. Então eu fiz a coisa errada. E eu tive consequências por isso. Porque a nossa consciência, ela começa a nos acusar. Quando você vai fazer alguma coisa e você começa a sentir alguns incômodos, é o Espírito Santo mostrando para você, olha, não vai por esse caminho. Esse caminho te parece o mais fácil, mas ele não é o caminho certo. Pague o preço. Esses homens aqui, eles pagaram o preço para manter as suas convicções, para manter a sua fidelidade a Deus inabalável. Eles não fizeram o que Deus não gostava. Lá em Daniel 3, versículo 28, ele fala assim, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e adoração a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, que sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Olha que coisa! O mesmo rei, gente, nós estamos falando do mesmo rei, aquele que construiu uma estátua para ser adorada, para que as pessoas se prostrassem, esse mesmo rei, diante da perseverança de 3 homens de Deus, ele tem um outro decreto, aonde o Deus Todo-Poderoso é exaltado. Então o Senhor está mostrando aqui que Ele usa a sua vida e a minha vida para que o nome dEle seja exaltado. Para que Ele possa provar que nós estamos com a nossa fé e a nossa força alicerçada em Deus e não em coisas ou pessoas. Aqui eles sabiam que eles pagariam um preço por não obedecer àquele rei, mas eles falaram, o rei Nabucodonosor, ele vai passar. O império babilônico, ele vai passar. E nós todos sabemos que esse império passou. Mas o Deus dos exércitos, o Senhor do impossível, do invisível, esse Deus, ele nunca passou. Então, eles falaram assim, tudo bem, nós podemos pagar o preço agora, nós podemos ser mortos, queimados nessa fornalha, mas nós preferimos
honrar ao nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus onipresente. Então, com isso eu tiro algumas lições. Não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar onde você está. Quando você chega em determinados lugares, as pessoas percebem, ela é diferente, ele é diferente. Então, não é o lugar que vai determinar a sua conduta. Você já tem a sua conduta, o seu caráter firmado em Deus. As vantagens, elas são mais perigosas do que a escassez. Às vezes, na escassez, você está ali, você está íntegro, você está obedecendo, você está sendo fiel a Deus. Mas quando chega um prato repleto de vantagens, você abre mão dos seus princípios. Faça como Daniel, que podia comer de tudo que tinha lá na mesa do rei, de participar daquele banquete. Imagina quantas coisas deliciosas e saborosas tinha. Imagina beber do vinho que o rei bebia. Mas não, ele falou, essa comida não foi consagrada ao meu Deus. Foi consagrada aos deuses de Nabucodonosor. Então eu prefiro comer as frutas, os vegetais, eu prefiro beber a água. Ele não se contaminou. Veio manjar, veio, mas ele preferiu viver naquilo que o Senhor preparou para ele. E hoje a gente vê pessoas deixando com que a sua integridade seja negociada por benefícios, por coisas boas, por riquezas. Mas não faça isso, não negocie o que é inegociável. Obedecer a Deus e aos seus princípios, honrar a Deus é inegociável, são princípios que você deve seguir. E posso falar, às vezes você vai achar que você é prejudicado por fazer o bem. A gente vê a questão dos missionários. Os missionários, eles deixam suas casas, deixam a sua pátria e vão para outras nações levar o nome de Jesus. E às vezes eles são mortos pregando evangelhos. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu tenho certeza que eles preferem ser mortos por falar no nome de Deus, do Cristo, do Deus vivo, do que viver uma mentira, deixar que pessoas sejam enganadas. Então, não permita que as pessoas venham te oferecer coisas e você negocie a sua fidelidade em Deus em troca de benefícios. Porque vou te falar uma coisa, o inimigo, ele dá com uma mão e puxa com a outra. Então tome cuidado, cuidado com as alianças, cuidado com as pessoas com quem você tem feito negócios, cuidado com as pessoas que você tem deixado entrar na sua casa, cuidado com as mesas que têm sido preparadas para você. Toma cuidado, aprenda. O Senhor, ele vai estar sempre com você. Às vezes, ele não vai te livrar do problema, mas durante o processo você pode ter certeza que ele está caminhando junto com você. Então, não deixe que o Pai se sinta desonrado através da sua vida. Muito pelo contrário, honre o Senhor, honre com suas atitudes, honre o Senhor, porque vai valer a pena. Que Deus te abençoe, fique bem.